Muito bem, boa noite. Hoje vamos continuar com o nosso bate-papo e agora sobre a extinção do crédito tributário. Essa extinção, ela pode ser direta ou ela pode ser indireta. E nós veremos que tem muita relação com aquelas questões de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, que na suspensão nós vimos é uma situação provisória, mas que pode tornar-se definitiva quando nós estamos estudando, como iniciamos agora, a extinção do crédito tributário. A extinção não é só do crédito, é da obrigação também. Vamos começar lá no artigo 113, parágrafo 1º do CTN, que vai falar da obrigação. A obrigação tributária é a principal e acessória. Nós já vimos isso, estudamos isso, não é? E o parágrafo 1º que vai nos dizer a obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, não é? Com a ocorrência lá da hipótese de incidência, tem como objeto o pagamento do tributo ou a penalidade pecuniária, que são as multas, não é? E extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. O que significa dizer? A extinção do crédito tributário extingue consequentemente ou cumulativamente a obrigação tributária. As hipóteses de extinção do crédito tributário estão elencadas lá no artigo 156, ainda do mesmo CTN, né? Extingue o crédito tributário. Primeiro, o pagamento. É natural. O que se visa na cobrança do tributo é receber o tributo, é o pagamento do tributo. O pagamento, ele de um crédito tem algumas características, não é? Que o pagamento pode ser feito em dinheiro, pode ser feito em estampilhas. Estampilhas é selo, uma vez pago, colocado o selo, inutilizado o selo, é também uma forma de pagamento de um tributo. E o artigo vem falar lá no 157, a imposição de penalidade não ilide o pagamento integral do crédito tributário. Não tem nada a ver. Tem a penalidade, tem a multa, paga a multa. Você pagou a multa, não pagou o crédito tributário, a obrigação principal, mas isso é lógico, né? Não tem muita coisa para explicar. O 158, ele vai dizer: o pagamento de um crédito não importa na presunção de pagamento, quando parcial das prestações em que se decomponha. Vamos imaginar, eu vou pagar o IPTU em 10 parcelas. Paguei a 10ª, mas não paguei a 9ª, a 8ª. Então, o pagamento da última prestação não se presume que as prestações anteriores foram pagas. São regras, portanto, de natureza tributária. Vai depois, lá no 162, falar mais ou menos o que eu já disse, que o pagamento é efetuado em moeda corrente, cheque ou vale postal. Hoje, dificilmente nós usamos mais o cheque, né? Mas se usarmos e for aceito, o pagamento será realizado com a compensação do cheque. Vale postal também praticamente hoje não se usa, mas há uma previsão de que é possível o pagamento em vale postal. E aquilo que eu falei das estampilhas, nos casos previstos em lei, quando você é possível pagar o crédito tributário em selos. Antigamente se pagava muito em selo, comprava-se na coletoria estadual
uma quantidade de selos e colava-se selo em petição inicial, em recibo, em procuração, em notas promissórias. E a inutilização daqueles selos colocados nesses documentos era uma forma de pagamento de um crédito tributário. Crédito tributário que poder-se-ia pagar em selos, que são também chamados de estampilhas. Então é previsto isso lá no artigo 162, mas cada vez mais difícil, apesar que ultimamente nós podemos dizer que o FUNREJUS ele é normalmente pago em selos também, não é? Quando você vai reconhecer a firma, tem o selo, tem ali a certidão de nascimento, também hoje os documentos selados voltaram a existir. Muito bem. Eu vou ver aqui, tem uma parte que lá do artigo 163, que ele vai falar da figura da imputação do pagamento. Então ele vai dizer, existindo simultaneamente dois ou mais débitos vencidos do mesmo sujeito passivo para com a mesma pessoa jurídica de direito público, relativo ao mesmo ou a diferentes tributos ou provenientes de penalidade pecuniária ou juros de mora, a autoridade administrativa competente para receber o pagamento determinará a respectiva imputação obedecidas as seguintes regras na ordem em que enumera. Bem, normalmente, se nós temos várias dívidas civis, eu vou lá e pago uma, não preciso necessariamente primeiro ter que pagar uma para depois pagar a outra. Eu devo 10 mil para uma pessoa, devo daí 20 mil, devo, sei lá, 30. Olha, eu vou pagar essa de 30. Não sou obrigado a esse de valor que eu quero pagar de 30, tritação de quinta, você dizer, não, você não pode pagar de 30, primeiro tem que pagar de 10 e a de 20. Não, são obrigações facultativas. Eu pago aquelas que eu entender que tenho condições de pagar, não é? Mas em se tratando de direito tributário, não, você não pode escolher as dívidas que você tem que pagar. Quem escolhe é a lei, porque ela decorre de uma obrigação legal. Então, veja bem, hoje é meio difícil você chegar e depositar um valor no fisco para que ele faça ali a imputação do pagamento. Normalmente você vai pagar isso através de um boleto, mas há essa previsão. Repito, hoje é rara, mas há essa previsão da imputação do pagamento. E vai dizer o seguinte, em primeiro lugar, os débitos por obrigação própria. E, em segundo lugar, aos decorrentes da responsabilidade tributária. Bom, nós vamos estudar ainda a questão da responsabilidade de terceiros. Eu posso ter dívidas tributárias do meu nome, eu sou o devedor, eu sou o contribuinte, mas eu posso também ser o responsável. Iremos ver que existem inúmeras figuras de responsabilidade de terceiros, responsabilidade dos débitos, responsabilidade dos pais com débito dos filhos, responsabilidade do inventariante com débitos do inventário, responsabilidade do sócio-gerente em relação a débitos da firma. Então, nós temos uma série de circunstâncias
em que o dever de pagar não é só do contribuinte, ele é também do responsável. Mas na imputação, se você depositasse um determinado dinheiro, esse dinheiro seria primeiramente destinado àqueles créditos tributários que você é o contribuinte, não é? Está relacionado diretamente com a sua pessoa, e só depois de quitados esses débitos por obrigação própria é que serão imputados ali aqueles valores que você depositou para fazer frente aos débitos decorrentes da sua condição de responsável tributário. Aí, na segunda hipótese, ele vai falar, primeiramente, as contribuições de melhoria, depois as taxas e, por fim, aos impostos. Você está devendo contribuição de melhoria, está devendo taxa e impostos. Depositou um determinado valor, ele deverá cobrir primeiro as contribuições de melhoria, depois as taxas e, finalmente, os impostos. Na ordem crescente dos prazos em prescrição, ou seja, serão pagos aqueles créditos tributários mais antigos, aqueles que estão mais próximos da prescrição, não é? Portanto, os mais antigos. E, finalmente, daí, na ordem decrescente dos montantes. Aí, satisfeitas todas estas primeiras regras da imputação, deve ser pago primeiro o maior, para depois o dinheiro depositado alcançar os créditos de menor valor. Muito bem. E o pagamento, aí nós vamos estudar devagar, ele pode ser feito através de consignação judicial. Nós vamos aqui, antes de entrar nesta parte da consignação em pagamento tributária, nós vamos fazer uma recordação do Instituto da Consignação em Pagamento do Código Civil. A consignação em pagamento normalmente é visto como a execução inversa. Na execução, o credor quer receber e o devedor não quer pagar. Na consignação em pagamento é o contrário. O devedor quer pagar e o credor não quer receber. Mas isso são circunstâncias que nós temos que analisá-las uma a uma. Às vezes não quer, às vezes não pode, às vezes quer receber e não dar quitação, quer receber só considerando uma quitação parcial, quando a pessoa que está pagando quer a quitação total. Vai se discutir quem que é efetivamente o credor, porque muitas vezes existem dúvidas relativamente a quem é o credor. Bem, isso daí nós vamos estudar de maneira particular a consignação em pagamento, mas que é possível também. A consignação em pagamento é um instituto do direito civil, mas que é perfeitamente possível aplicar-se aqui dentro do direito tributário. Muito bem. Depois, ainda relativamente ao pagamento, nós iremos falar sobre o pagamento indevido, a chamada repetição de indébito. Eu pago e aquele tributo mais tarde foi considerado inconstitucional ou foi considerado ilegal. Paguei o que não deveria ter pago, não é? Ou paguei a mais do que deveria ter pago. Então, nós vamos estudar uma ação própria chamada de repetição de indébito, pedindo a devolução daquilo que foi pago total ou parcialmente de maneira indevida. Bom, a outra hipótese é a compensação. Então, a compensação, nós sabemos que a compensação, ela é prevista lá. A compensação é um acerto de contas. Eu devo 10 mil para você, você deve 10 mil para mim, então zero mata zero. Então, ficam compensados e as duas dívidas ficam quitadas. Eu devo 10 mil para você e você me deve 20. Eu compenso 10, eu devo para você e daí você
só me deve 10. Compensação é meramente acerto de contas entre o crédito e débito de duas pessoas. Então, o Estado desapropriou uma propriedade minha, me deve um determinado valor pela desapropriação. Eu devo para o Estado, sei lá, um ICMS, alguma coisa. Bem, o Estado me deve. Eu devo para o Estado? Então, por que eu vou ter que executar o Estado ou o Estado ter que me executar? Basta nós fazermos essa compensação, não é? Isso parece muito simples, mas ela causa demandas e processos complicadíssimos e o Estado dificulta ao máximo a compensação. O Estado quer receber, mas não quer pagar, não é? Então, surgem essas emendas constitucionais do calote, essas impossibilidades de compensação e daí surgem as questões dos precatórios. É muito complicado. Algo que deveria ser muito simples, muito simples. É uma coisa aritmética ali, não precisa nem matemática, é aritmética. Eu devo 10 e tenho crédito de 10. Pronto, se compensa. Mas, em se tratando de tributo, isso vira um verdadeiro pandemônio. Bem, por quê? O artigo 170 ele fala: a lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos do sujeito passivo contra a fazenda pública. Bom, então, a lei pode autorizar a compensação. Só que daí o Estado, por exemplo, o Estado não faz a lei e daí não se compensa. Então, o Estado, através da sua omissão, impede a compensação. Impede, ou seja, eu estou devendo para você, vou continuar devendo. Vou continuar devendo por 8 anos. Vou continuar devendo por 10 anos, como os precatórios. Vou continuar devendo por 33 anos. Mas aquilo que você me deve, você tem que pagar já, sob pena de multa, correção monetária, juros. Mas o que eu te devo, eu vou te pagar daqui a 50 anos. Então, isso para não fazer a compensação, mas não faz a compensação por aí, na meu ver, por mero calote do Estado. Por mero calote do Estado. Existem a principal fase de compensação é isso, quando o Estado desapropria uma propriedade e não paga, e daí as pessoas querem receber. Ou quando o Estado perde uma ação relativamente a valores que deve a título de salário para funcionários públicos, e daí o funcionário público tem um crédito muito grande e ele não recebe. E às vezes ele cede esse crédito para uma firma que tem que pagar impostos e essa firma daí, na condição de credora, né, de cessionária daquele valor, ela quer fazer a compensação. Nossa, é um horror, o Estado não quer pagar o que deve, porque aquela ação que foi proposta lá de desapropriação, ela teve alguma avaliação equivocada. Sim, mas se houve avaliação equivocada, cabia o Estado lá naquela ação de desapropriação contestar, impugnar aquela avaliação, não é? E buscar uma avaliação correta. Não agora vir dizer, eu perdi, mas é que o valor que me condenaram não era correto. Mas não era correto. Você teve a oportunidade de se defender lá
naquela ocasião do processo, não é? Então, a compensação, apesar de ser uma coisa muito simples, apenas um ajuste de contas, ela é um dos temas mais complicados, mais polêmicos, mais difíceis de lidar e mais injustos que nós temos em direito tributário. Merece mesmo uma pesquisa, um estudo muito interessante, profundo sobre essa questão da compensação, que é a segunda das hipóteses aqui previstas no artigo 156. A terceira é a transação. Também dificílimo, porque se alega a indisponibilidade do direito público, mas transação é quando existem certas dúvidas a respeito do direito, se o crédito tributário é efetivamente devido, né, e devido naquele montante, se há alguma coisa que já está prescrita, por exemplo. Então, deveria ser facilitado, não é, a transação. E também, diante desses problemas agora com da epidemia, não é? Uma moratória é uma espécie de transação, não é? O próprio parcelamento, eu acho que é uma espécie de transação, mas ela pode ir além da moratória, pode ir além do parcelamento. Também é um instituto muito pouco utilizado em direito tributário para extinguir o crédito tributário. A remissão. Tem que olhar bem, a remissão aqui é com 2 S. Aqui a remissão é perdão. A remissão com C cedilha é pagamento, não é? Aqui a remissão é com 2 S, o que significa dizer perdão. Ela está disciplinada lá nos artigos 172, que vai falar das hipóteses. A lei pode autorizar a autoridade administrativa a conceder, por despacho fundamentado, remissão total ou parcial do crédito tributário, atendendo a situação econômica do sujeito passivo. Às vezes é impossível, não é? O sujeito passivo vai comprometer a sua subsistência para pagar, às vezes, um determinado tributo, apesar que a lei não dá muita bola para isso, não é? Mas deveria olhar a capacidade, a real capacidade contributiva de uma pessoa para que não sacrificasse as suas necessidades básicas e desse uma remissão total ou parcial. Erro ou ignorância excusável do sujeito passivo quanto à matéria de fato. Eu já disse para vocês que nós temos, em média, 8 novas leis tributárias por dia. E erro em relação a direito não se admite a remissão. Mas muitas vezes, erro em relação a um fato. Este fato caracterizava ou não caracterizava uma obrigação tributária, porque a vida apresenta tantos e tantos fatos que algumas vezes é perfeitamente possível imaginar que um determinado fato não tenha relevância para o direito tributário, não tenha relevância para o fisco, não caracterize uma obrigação tributária. Bom, essa é também a segunda situação da remissão. A terceira, essa é a mais utilizada, a diminuta importância do crédito tributário.
Tem crédito tributário, eu já recebi ações de cobrança de crédito tributário de R$ 5, de R$ 10, de R$ 100. Quanto custa para o Estado e daí de maneira indireta para o contribuinte, uma ação executiva? Custa em média R$ 4.750 do dinheiro público, pagamento do juiz, do escrivão, do oficial, de papéis, de recursos, de taxas. Custa em média isso, quase R$ 5.000. E daí o Estado gasta R$ 5.000 para cobrar uma importância de R$ 500. Não tem nenhum tipo de cabimento. Então ele está gastando muito mais para receber um mínimo. E, vez por outra, a Justiça Federal, ela já determina a remissão de créditos até de R$ 30.000, se não me falha a memória. Era 20, agora passou para R$ 30.000. É uma coisa assim. Porque é muito caro, muito cara a execução fiscal. Você coloca daí lá, protesta a CDA, mas não se entra com a execução. Os municípios estão começando a fazer isso, só que são mais módicos. Dão a remissão de débitos tributários, PTU, por exemplo, abaixo de R$ 1.200. Bom, tudo isso porque não compensa você gastar 4, 5 mil para cobrar 1.200. Não compensa. Na Justiça Federal, dizem que a execução é muito mais cara, tanto que há a emissão de até R$ 30.000 e com reflexo, inclusive, em crimes tributários. Lá é uma legislação especial. E também manda levar em considerações para a remissão considerações de equidade, aplicando daí aqui a equidade. Equidade que nós já vimos, tem um novo nome que se dá hoje da razoabilidade. Razoabilidade ou proporcionalidade, que vai ser subdividida também em se há necessidade, se há adequação e se há a chamada proporcionalidade em sentido estrito, que também vem daí a relação do custo-benefício. E, finalmente, as condições peculiares a determinada região ou território da entidade tributante. Pega aí uma seca enorme. Aliás, a nossa agricultura às vezes passa por situações assim, não é? Determinadas regiões com muita seca ou determinadas regiões com muitas inundações. Então, essas são hipóteses previstas para o perdão total ou parcial do crédito tributário. Bem, daí nós temos ainda a prescrição e a decadência, que se divide através do lançamento, não é? Antes do lançamento, a decadência, já conversamos sobre isso, e depois do lançamento definitivo, a prescrição. A decadência é um prazo para fazer seu lançamento, que conta-se lá do nascimento da obrigação tributária. Esse prazo, nós vimos, ele pode começar no primeiro dia seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido feito. E a prescrição, ambos são o prazo de 5 anos, e a prescrição é depois do lançamento definitivo. Bem, nós vamos estudar melhor ainda a prescrição e a decadência, mas por hoje nós vamos parar por aqui, para que a cabeça de vocês daí não fique muito confusa, não é?
Então, o pagamento pode ser de maneira direta, através aí do pagamento ou da compensação, mas aí nós já temos, a extinção do crédito tributário pode ser de maneira direta, como nós vimos sobre o pagamento e a compensação, mas também, e a transação, não é? E pode ser de forma indireta, como a prescrição e a decadência, que nós vamos estudar melhor. E daí o próximo passo é a conversão do depósito em renda. Aí temos que estabelecer uma relação entre as hipóteses de suspensão da exigibilidade e extinção do crédito tributário. Nós vimos lá na suspensão da exigibilidade, o artigo 151, inciso 2, suspende a exigibilidade do crédito tributário ou depósito do seu montante integral. E aí nós vamos estudar que aquele depósito, quando convertido em renda, ele extingue o crédito tributário. O depósito suspende a exigibilidade do crédito tributário, mas a conversão do depósito em renda, ele vai extinguir o crédito tributário. Claro, claro. Se aquele processo onde se pediu a suspensão do crédito tributário, ele dizendo que não se deve, né, ao crédito tributário, pedindo então a suspensão da exigibilidade, se for julgado procedente o pedido do contribuinte, se reconhecendo o direito do contribuinte, o contribuinte simplesmente levanta aquele valor para ele e a extinção do crédito tributário se dará de uma outra forma, que nós veremos. Se for julgado improcedente o pedido do contribuinte, aquele depósito vai para a fazenda, ou seja, se transforma em renda da fazenda e, com isso, haverá o pagamento também. E essa será uma hipótese também de extinção do crédito tributário. Bem, mas para não nos confundir e não ficarmos com muita coisa na cabeça, vamos deixar esses outros tópicos para nossa próxima reflexão.